Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Tá? Esse é o nosso encontro semanal que ocorre todas as segundas, ao meio-dia e 30, para nós falarmos um pouquinho sobre o uso da termografia na área da saúde. Tá? E o nosso tema de hoje, né, a gente vai falar de um tema muito sério e eu diria até que urgente: o cuidado com os pés de quem tem diabetes. Tá? Não só para aquele que foi diagnosticado, mas aquele que vem acompanhando alterações aí dos seus exames, né, enfim, exames de sangue, o pré-diabético também, né, muito importante. E como que a tecnologia da termografia pode salvar vidas, né? Um exame aí sem toque, sem dor e que pode ser muito utilizado de forma preventiva no diabetes, tá? Então, antes de mais nada, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre essa patologia, tá? Para a gente formar essa conexão do diabetes e a termografia infravermelha, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Pode escrever aqui no chat que assim que possível eu leio, tá? E já vou tentando responder essa dúvida, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, depois eu vou compartilhar uma imagem também de um artigo, tá? Mas caso vocês tenham dúvidas, pode escrever aqui no chat. Ou se caso você não esteja nos acompanhando ao vivo, porque a sala secreta ocorre ao vivo dentro de um grupo VIP no Zoom, tá? Caso você queira participar desse grupo, peço acesso a ao grupo que nós enviaremos o link, certo? Se você estiver nos acompanhando no nosso canal no YouTube, @termosaúde, tá? Solicite para entrar no nosso grupo exclusivo, assim você consegue acompanhar essa sala secreta ao vivo e tirar as suas dúvidas em tempo real, certo? Bom, então primeiro a gente precisa entender um pouquinho do diabetes, tá? A principal característica fisiopatológica do diabetes é a hiperglicemia sanguínea. Então aquele exame recorrente, né, bem comum dos médicos solicitarem a glicemia glicada, né, a hemoglobina glicada, enfim, né? A hiperglicemia sanguínea é uma das principais características fisiopatológicas do diabetes, tá? Consequente aí de desordens na ação e ou na secreção da insulina, que é esse hormônio que é responsável pelo transporte de glicose da corrente sanguínea para as células do corpo, transformando então em energia, tá? Quando eu falar aqui do diabetes, é o diabetes tipo 2, tá, pessoal? Não é aquele diabetes que a pessoa adquiriu, não que ela nasceu com ela. Quem nasceu com essa disfunção na ação, na secreção de insulina, é o diabetes tipo 1, né? E caso a pessoa tenha se transformado, né? Os seus hábitos de vida, enfim, alimentares, comportamentais, levaram a diabetes tipo 2. Aqui eu tô falando do diabetes tipo 2, tá? Especificamente. Ela é uma doença multifatorial com associações econômicas, sociais e culturais, obviamente. Está relacionada ao envelhecimento, mudanças na alimentação, obviamente aí associado ao aumento do consumo de produtos de alimentos ultra processados e ricos em açúcar, né? Também está correlacionada à inatividade física e padrões comportamentais, tá? E de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a taxa global de prevalência de diabetes no mundo era de 425 milhões de pessoas em 2017 e vai aumentar para 700 milhões até 2045, tá? E pasmem, aqui no Brasil, né, os dados mostram que 50% das pessoas com essa patologia não sabem do diagnóstico. Ah, olha o absurdo nesses números, certo? Também, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, as principais complicações dessa doença são alterações micro e macrovasculares, tá? Que podem resultar aí na neuropatia periférica, uma nefropatia,
retinopatia, doenças coronarianas, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Tá? Além de consequências no sistema digestório, sistema músculo-esquelético, na função cognitiva e na saúde mental. Tá? E a neuropatia periférica, especificamente, diabética, é a complicação mais comum dessa doença, atingindo mais de 50% dessa população. Então, veja, outro número também bem que nos deixa em alerta, né? E a neuropatia periférica, ela é definida como um conjunto de alterações das fibras nervosas finas que afeta a resposta simpático-reflexa vascular, como a do sistema nervoso periférico, sensorial e neurovegetativo, tá? E pode resultar no aumento do risco de úlceras e possível amputações no membro inferior, né? Principalmente nos pés, né? Nos dedos, enfim, nas extremidades. E aí eu trago outro número que chama muito atenção. Aqui foi falado das amputações, o risco de úlceras e amputações, tá? Para vocês terem uma ideia, a cada 20 segundos acontece uma amputação no mundo decorrente do diabetes. Tá? Então, outro número muito alarmante para nós profissionais da saúde, certo? Então, né, atualmente a patogênese da neuropatia periférica, ela ainda não está bem esclarecida, tá? No entanto, os fatores vasculares e metabólicos são os mais importantes, tá? E os resultados de inúmeras pesquisas mostram que distúrbios metabólicos e o estresse oxidativo, eles podem levar a alterações dos vasos sanguíneos e danos à parede interna desses vasos, né? Que, consequentemente, prejudica a função e a estrutura normal dos nervos periféricos e induz a neuropatia periférica, certo? Então, as principais consequências aí do diabetes são a neuropatia periférica, que é essa perda de sensibilidade nas extremidades, principalmente dos membros inferiores, e problemas vasculares, né? A má circulação aí também nos membros inferiores, tá? E aí a gente faz um link agora com a termografia infravermelha, tá? Bom, nós sabemos aí que já está bem descrito que a temperatura corporal, ela é considerada um dos principais sinais vitais, né? E atualmente esse sinal reflete a condição corporal saudável. Então, se a temperatura de uma área for maior, ou menor do que outras áreas, de maneira não natural, né, será considerado como tendo algum problema, tá? E já está bem documentado que pacientes diabéticos apresentam temperatura dos pés mais alta em comparação com um paciente saudável, tá? E aí, quando eu falo de temperatura, a gente faz o link com a termografia. Então, o que faz a termografia, né? A termografia infravermelha, nós utilizamos um termógrafo, uma câmera específica, que detecta a radiação emitida pela pele e transforma em dados de temperatura. Então, nós conseguimos mensurar através da termografia a temperatura aí da pele, também da superfície de objetos, enfim, de acordo com aquilo que você utiliza, tá? Então, esse é o link. Então, se no paciente diabético a alteração da temperatura dos pés, nós conseguiremos avaliar a temperatura desses pés através da termografia, tá? Então, como eu disse para vocês, a termografia, ela detecta a radiação infravermelha emitida pela pele e proporciona análise das funções fisiológicas relacionadas com o controle da temperatura cutânea, de forma não invasiva, sem emitir radiação e totalmente segura, tá? E a utilização da termografia como apoio diagnóstico, né, baseia-se no fato de que diversos processos biológicos se manifestam por alteração na produção de calor e alterações na dinâmica micro e macrocirculatória, tá? A
termorregulação cutânea realizada pelo sistema nervoso neurovegetativo controla o fluxo capilar e artério venoso por meio da atividade central e periférico, tá? E no caso aí do diabetes, as neuropatias neurovegetativas simpáticas resultam em vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo para a pele, certo? Então, a termografia pode ser utilizada para avaliar essas anormalidades da temperatura no pé diabético, tá? Bem, e como eu disse para vocês, a termografia ela é útil, né, para detecção precoce de anormalidades do pé, tá? Através da análise da diferença de temperatura, a gente chama de assimetria. Então, quando para quem ainda está para quem está começando na termografia, é o seguinte: quando a gente avalia, né, vamos supor os pés, avaliamos os pés de uma pessoa saudável. Então, a gente espera que a distribuição térmica, né, dos pés sejam semelhantes, sejam simétricos, tá? Quando a gente analisa uma assimetria, uma diferença térmica, tá, a gente correlaciona aí com com as diferenças de temperatura pode permitir a detecção precoce de úlceras, tá? E a aplicação da termografia para detecção de complicações do pé diabético é baseada na premissa de que variações na temperatura plantar estão associadas a esses tipos de complicações. E vários artigos destacam que altos gradientes de temperatura entre os pés podem prever o aparecimento de úlceras nos pés. Então, antes do aparecimento, é capaz de ser avaliado com a termografia. Isso que é o mais interessante do uso da termografia nesses pacientes, tá? Além disso, né, um grupo de pesquisadores também mostraram que a temperatura de pés de pacientes diabéticos ela é mais alta, tá? E, bem, e também outras pesquisas mostram que o quê? Que a temperatura da pele do pé ela pode ser utilizada para identificar qualquer sinal precoce de inflamação e ajudar a prevenir essas úlceras, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados do que a ciência já descobriu, tá? E aí, para isso, eu vou compartilhar minha tela para vocês identificarem, né? Todo mundo, no fim, espera o quê aqui na sala secreta? Visualizar uma imagem térmica, né? Fica um pouco mais interessante e ilustrativo. Eu vou compartilhar minha tela. Só, por favor, Carlos, libera aqui para eu conseguir compartilhar. Alguém tem alguma dúvida? Até o momento? Não? Aí, agora consegui. Bom, todos estão olhando minha tela, acredito que sim. Então, eu trouxe para vocês, para a gente discutir um pouquinho, esse artigo da Luciane Balbinot, né, que é a termografia plantar, né, se ela pode ser utilizada, né, no diagnóstico precoce de neuropatia diabética, tá? Então, o que que acontece com o pé diabético? Primeiramente, eu vou mostrar essa imagem B aqui. Deixa eu aumentar bem meu zoom. Isso. Bom, então aqui nós temos a imagem térmica plantar de um pé saudável, certo? Então vejam que na imagem plantar, imagem térmica plantar, eu tenho o quê? Uma distribuição térmica, que ao lado eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma canetinha aqui. Vamos ver. Bem, então aqui eu tenho limite superior, né? Limite inferior da temperatura. E vejam que as temperaturas mais altas, né? Estão aqui representadas pela cor branca, vermelha, e as temperaturas mais baixas pela cor preta e violeta, certo? Então vejam que num pé saudável, o que que eu tenho? Eu tenho, né, mais a periferia, temperaturas mais frias, claro, aqui dos dedos, né? E essa temperatura vai aumentando conforme, ó, eu tenho aqui várias faixas de temperatura,
certo? Mais quente aqui na face medial. E vejam que a gente fala de um pé saudável, que ele tem um efeito casca de cebola, tá? Por quê? Vejam que você, obviamente, já deve ter cortado uma cebola aí na sua casa, tá? Na hora que você vai cozinhar, enfim. E quando você corta ela, tem várias camadas. E é isso mais ou menos que acontece aqui num pé, na distribuição térmica do pé, tá? Então aqui nós temos um efeito casca de cebola, que a gente diz, num pé saudável. E agora observem o que acontece. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu apagar tudo, peraí, também. Agora observem aqui, eu vou mostrar para vocês um pé diabético, tá? O pé de um paciente diabético. Vejam que eu não tenho mais aquele efeito casca de cebola, tá? Aqui também eu tenho limite superior da temperatura, limite inferior 25,6, tá? Tudo que está abaixo de 25,6 vai aparecer aqui no preto, né? Aqui no caso no calcanhar esquerdo, borda um pouco lateral do pé, ó. Eu não vejo os dedos, né? Que a temperatura está mais baixa. Então vejam que eu tenho a quebra de um gradiente térmico no pé diabético, porque eu tenho essa alteração de fibra fina, tá? E aí vejam, né, os estudos que mostram também temperaturas aí mais altas. Olha, olha como tá aqui, né? Essa distribuição térmica totalmente assimétrica, essa quebra do gradiente térmico, tá? Isso aqui é bem característico de um pé diabético, tá bem? Eu vou limpar aqui esses desenhos para facilitar um pouquinho, vou aumentar o zoom e vou deixar aqui na tela de vocês essa imagem do pé diabético de acordo com aqui do artigo da Luciane Balbinot, tá? Quem tiver interesse, a gente vai enviar esse artigo lá no grupo do WhatsApp, tá? E aí, o que que os estudos já trouxeram? Que esse estudo da Luciane foi de 2012, tá? É de 2012, tá? E aí, o que que os estudos já mostram? Eles já nos mostram que a termografia detecta alterações térmicas nos pés diabéticos mesmo antes dos sintomas aparecerem. Antes dessa alteração, ele falar que ele está com uma alteração de sensibilidade, que muitas vezes essa avaliação é negligenciada na clínica, né? Quem já passou por avaliação aí com microfilamento para verificar a sensibilidade? Isso é muito raro hoje na clínica, né? E é o que deveria ser feito, tá? E olha outro dado interessante aqui do uso da termografia. O uso da termografia em combinação com a inteligência artificial, né, a análise das imagens térmicas, pode chegar a 95% de precisão na detecção de neuropatia e doenças vasculares periféricas, tá? Só para vocês terem uma noção, comparando a testes tradicionais de sensibilidade, chega a cerca de 50% de acerto. Já a termografia com inteligência artificial pode chegar até 95% de acerto, tá? E aí um outro dado que eu trago para vocês aqui, teve um estudo que eles pegaram um grupo de pessoas e dividiram em dois grupos. Pegaram 200 pessoas. Separaram 100 em um grupo controle saudável, sem diagnóstico prévio de diabetes ou doença arterial periférica, tá? E com achados circulatórios normais. E um grupo com 100 pessoas com diabetes, tá? Composto por pacientes com diabetes, independentemente do estado circulatório periférico. E aí eles realizaram a imagem da face plantar, imagem térmica da face plantar, termografia plantar, tá? E através da análise de temperatura, eles verificaram que uma amplitude térmica maior no grupo com diabetes, tá? Do que no grupo controle. E a análise de ambos os pés também revelaram diferenças significativas maiores entre os pés do grupo com diabetes do que no grupo controle, tá? Só para vocês terem uma noção, ó. No grupo controle, a média, tá, foi de 0,47 graus Celsius. Já no grupo com diabetes, a média foi de 1,78 graus Celsius. Então, né, corrobora aqui com os achados, óbvio, que a temperatura dos pés
paciente diabético é maior, tá? E, bem, né, aqui nós temos a imagem do estudo da Luciane. É bem interessante essa comparação, porque ela coloca a imagem, demonstra a imagem de um pé saudável e de um pé diabético, tá? Essas alterações com avaliação de fibra fina, né? Bem interessante com a termografia, certo? E por que que isso importa, enfim, na prática clínica, né? Como eu disse para vocês, hoje 50% dos pacientes no Brasil não sabem que tem diabetes, tá? E desses 50% negligenciam que tem diabetes. Olha o absurdo. Então, eu acho que falta um pouco também de conduzir, como conduzir esse paciente. Hoje, a maioria dos grupos de pesquisa, né? Eu acho que tentam focar nisso, no entendimento do paciente, dessa alteração metabólica, enfim. E equipe multidisciplinar para o entendimento e para, né, e fazer com que esse paciente entenda o que ele tem, né? Entenda a patologia, entenda as consequências, que, como vocês viram, são números agravantes aí, né, que nos deixam, vamos dizer assim, de orelha em pé, tá? E acho que a grande preocupação aí dos grupos, tem um grupo muito forte na Califórnia que estuda essas úlceras, amputações, né? E a preocupação deles é justamente essa equipe multidisciplinar, o entendimento do paciente, o engajamento do paciente com o tratamento, tá? E aí a gente faz, né, esse alerta do uso. Como que a termografia pode auxiliar, né, esses pacientes? Seja o médico endocrinologista, o fisioterapeuta, enfim, diferente do profissional, né? Mas com uma imagem térmica, através de um exame rápido, indolor, sem radiação e acessível, você consegue mudar o percurso da doença no paciente. Antes, né? Antes mesmo do aparecimento aí dos sintomas. Então, a termografia pode ser utilizada em clínicas, hospitais, nos consultórios, nas visitas domiciliares e até em programas, né, públicos de prevenção. Que às vezes muitas pessoas colocam empecilho na termografia, porque precisa do ambiente controlado, porque precisa. Sim, o ideal é realizar assim, mas nós também temos o que a gente fala de termografia de guerra, né? Ou a termografia no leito, que você deve realizar sabendo mesmo assim desses vieses, mas você sabendo a temperatura que está na sala, né? Você vai conseguir fazer a sua análise e sim, você consegue ajudar, auxiliar esse paciente. Eu recebi na semana passada, foi muito interessante. Eu recebi um relato de um endocrinologista que ele usa, por curiosidade, ele é curioso, comprou a câmera e usa no seu consultório. E ele me mandou, ele entrou em contato comigo, falou: Ó, eu sou um entusiasta da termografia, eu queria compartilhar com você um caso no qual nós verificamos a alteração térmica do hálux de uma paciente diabética e nós encaminhamos para o vascular. E o vascular deu a tempo de realizar a cirurgia, a revascularização desse hálux, e ela não perdeu o hálux. Então, veja, né, o paciente passou no endocrinologista com uma simples imagem térmica, ele já viu que não estava legal, encaminhou para o vascular, que conseguiu, né, a tomada de decisão e a conduta antes do paciente ter qualquer sintoma, ou então, né, por pior das hipóteses, sofrer ainda alguma amputação, tá? Além disso, a termografia ela vai ajudar a planejar o tratamento de forma precoce e personalizada. Tá? E aqui até um relato de outros profissionais que utilizam a termografia nesses pacientes é que o engajamento do paciente, quando ele visualiza a imagem e ele entende o que ele tem e entende que ele vai precisar engajar no tratamento, é outro. Tá? Então, ajuda muito, muito o uso da termografia nesses pacientes. Tá bem? Então, acho que é isso o bate-papo de hoje, tá? Então, essa é uma área que eu diria que é um oceano azul, o uso da termografia no diabetes, tá? Então, as pesquisas estão cada vez
mais bem elaboradas, né, para o auxílio diagnóstico, para o apoio diagnóstico, né, de prevenção de complicações do diabetes com o uso da termografia. Então, com uma simples imagem, né, um exame rápido, indolor, sem radiação e totalmente acessível, tá? Independente, aqui eu falo, até independente da câmera que você utilize. Seja a câmera de bolso, a linha para iniciante, a profissional, independente, tá? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Vocês já conheciam essa aplicação da termografia no diabetes? Você consegue imaginar o impacto disso na sua prática clínica ou na vida de alguém muito próximo que tem essa doença? Tá? Então, deixa aqui nos comentários, caso vocês estejam nos acompanhando ao vivo, quem tiver sua dúvida pode escrever aqui no chat, tá? Agradeço quem está nos acompanhando ao vivo. Tá? Hoje aqui é a sala secreta. Ah, oi Lu, agora eu vi que você está aqui. É uma satisfação tê-la conosco, ainda mais que eu estou mostrando aqui o seu artigo de 2012. Também temos o professor Almada conosco. Mas o muito interessante esse uso da termografia para avaliação, né, dessas complicações decorrentes do diabetes. Tá? Então, quero agradecer aqui a presença de todos que estão nos acompanhando ao vivo. Sempre um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento aí de termografia para os entusiastas e também curiosos sobre esse tema, tá? E até quero deixar aqui, se a Luciane estiver nos ouvindo, Lu, a gente podia preparar uma aula aí, né? Você como autora de inúmeros artigos e também o interessante da Lu, que além de pesquisadora, ela é clínica, né? Então ela consegue, ela não fica só na minha prática clínica, né? Ela é pesquisadora. Então eu quero deixar aqui também um convite para Lu, vamos dizer assim, né? Convite aceito, Fran. Convite Um aceito. convite, um convite para Lu para a gente debater isso numa aula, hein, Lu? Ó- Ah, o uso da termografia na neuropatia periférica. Ótimo, excelente. O convite já está aceito. Combinado, Lu. A gente vai divulgar para o pessoal, tá? E é sempre um prazer tê-la conosco aí na sala secreta. Espero que eu tenha conseguido explicar, e aí, de forma, vamos dizer assim, um pouco didática, né? E, claro, aqui é um bate-papo pra gente não se aprofundar em detalhezinhos, mas deixar o pessoal também mais com essa abertura, né, para o uso da termografia aí na parte clínica, tá? Então, a Luciane está intimada para essa aula. A gente, assim que a gente debater aí, bater o martelo na data e horário, a gente envia para vocês, tá bem? Então, quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos, tá? A Luciane é referência aí no uso da termografia para avaliações aí das neuropatias, né? A gente chama essa parte da termografia de neurotermografia, tá? É uma área que está crescendo bastante. Então, a gente deixa aí o convite para vocês. Assim que a gente definir data e horário dessa aula, a Luciane já está intimada, a gente envia aqui para vocês, tá? E aproveitando, caso você esteja nos assistindo aí no YouTube, não esqueça de inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para você ser notificado toda vez que é liberada uma nova aula, certo? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e nós nos vemos aí na nossa próxima sala secreta. Um abraço a todos e uma boa semana.